Vou começar. Boa tarde, tudo bem? Eu sou André Tobias, monitor de processo do trabalho, e vou iniciar com vocês mais uma aula referente a, a processo do trabalho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre execução trabalhista. A execução trabalhista, ela tem como seus princípios a ampla defesa e o contraditório, assim como as outras formas de processo. Portanto, o processo trabalhista, ele vai abranger alguns pontos que também vai utilizar outros códigos para ser subsidiário, como o Código de Processo Civil, bem o Código e também a Lei de Execução Fiscal. Eu vou compartilhar para vocês o slide da aula de hoje, e nesse slide eu vou retomar com vocês a importância do, da linha do tempo para vocês conseguirem visualizar aonde nós já estamos no nosso semestre. Vou abrir a tela aqui para vocês. Na aula de hoje, do processo de trabalho, nós vamos falar um pouco sobre o conceito, sobre um conceito que é muito importante para vocês entenderem melhor, o conceito de sentença líquida e sentença ilíquida. Isso vai facilitar para vocês já imaginarem no decorrer da aula como cada um é utilizado. Vamos falar sobre a forma que a execução trabalhista se dá, o seu começo, ela parte de qual preposição, e também as fases de execução. Chegando na fase de execução, nós também falaremos sobre um pouco da defesa do executado. Quando se fala em execução, nós pensamos que é um momento apenas do autor. Porém, na execução, é, também são resguardados os direitos do executado. Elas têm diversas maneiras de você executar o seu direito sendo executado. Ou seja, você pode pedir um embargo de execução, desde que você garanta seu juízo, ou também você pode pedir um. No momento que sai uma decisão de execução, você pode é, propor recurso de agravo de petição, e quando for uma matéria de ofício, pode ser designado também uma exceção de pré-executividade. No decorrer do semestre, nós iremos observar como cada uma se encaixa em qual momento da execução ou liquidação nós podemos utilizá-la. Quando nós falamos de execução, nós precisamos entender em qual momento nós estamos do processo. Aqui na nossa linha do tempo, que está nos acompanhando no decorrer do semestre, nós podemos observar todo o caminho que nós já fizemos. Nós falamos um pouco sobre petição inicial, nós falamos um pouco sobre contestação e sobre algumas regras da audiência. Na última aula, eu abordei provas, sentença e ação rescisória. São temas que são intrínsecos também, não só eles. O tema de hoje também é intrínseco à última aula.
Por quê? Quando nós falamos de sentença, nós te temos a garantia efetiva do direito, não somente o direito sendo entregue. Ou seja, quando você tem uma fase de execução ou liquidação, você precisa entender alguns critérios. Quando sai a sentença, o juiz ele vai definir do que você tem direito, não não ainda não ainda definiu o direito em si. Ou seja, no dia que sai a decisão das suas verbas rescisórias que você ganhou numa ação que você entrou, o juiz ele não vai conseguir fazer o efetivo pagamento no dia da audiência. É necessário que se liquide a sentença, aonde tem os cálculos, né? Os cálculos podem ser feitos pelas partes ou por um perito, e nesses cálculos são apresentados e é o momento aonde vai de fato liquidar o, 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 o crédito trabalhista. Eu falei um pouco sobre a fase da sentença, nós estamos aqui embaixo. Após a sentença, que é a fase de liquidação e execução. Falamos de fase de liquidação, falamos de execução, vamos falar um pouco sobre o conceito dela, né? O conceito, o conceito da execução trabalhista, como eu disse anteriormente, é efetivar de fato a decisão judicial. Ou seja, vamos pensar do seguinte modo: nós estamos numa ação aonde teve uma declaração de um direito, como um vínculo empregatício. Nessa ação, no momento que sai esse vínculo empregatício, não é necessário de forma alguma outra alguma execução, porque essa sentença ela seguiu o seu caminho e declarou algo. Porém, quando você tem uma sentença condenatória, para efetivar de fato o seu direito, é necessário que exista uma execução e uma liquidação para de fato estabelecer o seu direito. Ou seja, a execução ou a liquidação é um braço jurídico do processo de conhecimento, é a continuação. Atualmente, o processo de liquidação e execução, ele não se distingue do processo de conhecimento. No sistema hoje você consegue ver que ele vai continuar sobre o mesmo número dentro do processo. As partes e tem algumas regras que se alteraram, que também nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Outro ponto que eu trouxe aqui no conceito para vocês, que é a execução trabalhista, ela sempre visa estabelecer um crédito de natureza alimentar. Então, o princípio da celeridade e também é muito presente na execução. Um exemplo que pode ver que você pode observar dentro da execução trabalhista é que não existe uma forma de você inter, é, opor um embargo à execução sem que seja sem que seja garantido o juízo. A garantia do juízo é papel fundamental para você conseguir embargar uma execução. E também nós vamos observar mais à frente, quando falarmos de recurso ordinário ou propriamente o recurso de revista, e esses recursos são necessários à garantia de juízo, quando, quando a pessoa não estiver no rol, tem um rol que determina que a pessoa pode entrar com o recurso sem ter a necessidade garantida em juízo.
Então, como está aqui no slide, a execução trabalhista é a fase destinada a tornar a decisão judicial garantindo o cumprimento das obrigações. O acordo também. Eu falei um pouco sobre as sentenças, mas também é necessário falar sobre o acordo. O acordo, ele é muito presente na Justiça do Trabalho, pois um dos princípios da Justiça do Trabalho é sempre buscar a conciliação. Tanto é que a Justiça do Trabalho, na sua origem, no governo do Getúlio Vargas, em aproximadamente 1930, ela surge como juntas de conciliações. O primeiro nome que leva à Justiça do Trabalho é de junta de conciliação. E ela traz consigo todo um momento histórico, essa tentativa de inúmeras vezes, dentro de uma audiência, estabelecer a conciliação. E dentro dessas audiências saem acordos, e esses acordos são homologados, e dessas homologações são, são destinadas títulos para ser executados. E também é uma forma de ser iniciada a execução trabalhista através dos valores determinados nesses acordos homologados. Eu vou retomar um pouco de sentença líquida ou ilíquida para, como eu não falei na última aula, para ficar claro para vocês na aula de hoje, para poder falar um pouco sobre execução. Dentro do que eu já falei, né, um pouco sobre sentença, mas a sentença líquida é aquela que o valor é o exato da condenação. E o juiz já definiu aquele valor e esse valor ele já é permitida a execução desde o trânsito em julgado. Porém, quando a gente vai falar de sentença líquida, que é da maioria dos casos, o juiz ainda não definiu esse valor de fato e aí vai entrar o processo de liquidação. E dentro do processo de liquidação, é, pode ocorrer um cálculo que pode se dar de duas formas, tanto de o arbitramento ou pelo procedimento comum. Ou seja, é muito tranquilo de assimilar que uma sentença líquida é aquela que já tem um valor pré-estabelecido e uma sentença ilíquida é um valor que ainda haverá os cálculos, e dentro desses cálculos, quando tem uma sentença líquida, é possível você interpor um recurso desses cálculos no prazo de 5 dias para se opor aos cálculos. Tanto a parte autora, tanto a parte ré. Quando nós falamos de CLT e nós falamos sobre códigos subsidiários, é impossível nós não relembrarmos alguns pontos. A fundamentação legal está dentro dos artigos que eu trouxe aqui para vocês, 876 e 892 da CLT. E também no Código, no Código de Processo Civil, do 513 ao 538. Aqui no slide não foi abordado um princípio da legislação trabalhista, que é: somos subsidiários, sim, do Código de Processo Civil. Na fase de execução, utiliza-se peças que existem somente no Código de Processo Civil, como embargo de terceiro. É possível você opor. Porém, na execução, nós podemos observar da seguinte forma: quando se tem um processo e esse processo não tem respaldo na CLT, você utiliza de pronto a lei de execução fiscal. Ou seja, primeira opção, CLT, segunda opção, lei de execução fiscal e terceira opção, CPC. Também trouxe alguns princípios aqui no slide para vocês.
ela é regida pelos princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional. Aqui, nós vamos de fato entrar na matéria de execução. Quando se fala de execução, nós podemos observar alguns pontos. A execução, ela não se dá de uma maneira só. Ela se dá também ela se dá também não só de ofício pelo juiz, ela também pode ser feita pelo executado ou pela parte executada. Como assim? Eu tenho um processo, eu estou sendo executado e eu quero iniciar a fase de execução? Pode sim acontecer. A fase de execução, ela pode ser iniciada por qualquer uma das partes, mesmo a parte derrotada, e a parte derrotada, no momento que estabelece, ela pode querer se livrar logo desse ônus, né? Não, eu, já que eu vou ter que pagar, irei pagar e eu vou iniciar a fase de execução. É raro, porque um processo de execução, quando ele acontece na prática, geralmente é muito difícil você encontrar bens. Quando a empresa percebe que não vai ganhar um processo, ela já homologa o acordo e já faz o pagamento. É assim que geralmente acontece. Mas, enfim, pode ser iniciado pelo juiz do trabalho, tem previsão legal para tal, ou a requerimento da parte interessada, que é o mais comum. E também uma sentença homologatória também pode trazer consigo o título para se iniciar uma ação de execução. Diferentemente de uma petição inicial, tá no mesmo processo, mas quando você pensa em início, a gente costuma pensar numa inicial. Num processo que inicia como inicial, você não precisa de nenhum comprovante para iniciar. Você vai seguir os princípios da inicial, uma reclamação trabalhista, e vai colocando lá e propõe em juízo. Para você iniciar uma sentença, para você iniciar uma ação de execução ou liquidação, você precisa desse título executivo. E aí vai se dar início nela para você ter efetiva entrega do seu direito. Nós falamos um pouco sobre todo esse princípio, né? Esse princípio ele pauta muita coisa dentro do direito. Quem pode começar, princípio da ampla defesa, e ainda assim, por mais que a fase de execução ela pareça privilegiar alguns pontos, o princípio de paridade das armas ainda está presente, que nós podemos observar na etapa de defesa. Existem diversos recursos para você interpor na fase de defesa. Porém, para deixar claro para vocês, quando você interpõe um recurso na defesa, você não pode falar sobre matérias do mérito. O mérito já foi debatido. Vocês não concordam comigo? Porque imagina se você entra com processo e na fase de execução você ainda está falando sobre coisas que não são relevantes para o processo, né? Falando sobre o vínculo, sei que essa prova não devia ter sido acolhida. Não, isso daí vai ser utilizado mais. Não se fala mais disso, se fez coisa julgada. Mas só iremos discutir agora sobre sentença, coisas da fase de execução. Quando você fala sobre
sobre execução, ela também segue seu próprio rito, né. Então, tem pa algumas etapas dentro do processo de execução que precisam ser seguidas, né, porque o processo não se dá de forma aleatória. O processo ele também tem que seguir procedimentos para garantir a segurança jurídica. Toda a aula de processo, vocês precisam imaginar a importância da segurança jurídica, certo? Não tem como eu vir aqui toda quarta-feira, às 2 horas, ou outro horário que vocês estão assistindo, e não falar efetivamente sobre segurança jurídica. O processo ele busca isso. É um direito constitucional, a coisa julgada. Um país que não tem segurança jurídica, as pessoas não buscam a tutela jurisdicional. E é por isso que o processo é um ramo público, tá? As etapas da execução, elas se dão da seguinte forma. Na liquidação da sentença, toda vez que falar de liquidação da sentença, nós vamos pensar numa sentença que é líquida e líquida e vai se dar um valor a essa sentença. Ou seja, se for sobre verbas rescisórias, nós vamos chegar ao valor total dessas verbas rescisórias. Não se vai ou de horas extras, você vai chegar a esse valor e é esse valor que vai ser pago para a pessoa. Aí você pode usar algumas bases de cálculo diversos. Por exemplo, uma sentença ilíquida, a parte que executa o título, ela pode trazer um valor de horas extras, por exemplo, baseado numa convenção coletiva, e aí a empresa apresenta um acordo coletivo. Se um valor for muito menor do que o outro, e a empresa conseguir comprovar que a empregada estava à luz daquele acordo ou daquela convenção, você vai discutir isso na fase de liquidação, tá? E também a citação de executado para pagamento é em 48 horas. Se o executado não paga em 48 horas, ele começa o processo de penhora e avaliação de bens. Mais para frente, eu vou mostrar quais são os sistemas frequentemente utilizados no judiciário e esses sistemas são utilizados para facilitar a busca. Alguns são bem conhecidos, como o Sismajude, Renajude, que é para pesquisar veículos, tem o Arisp, que são de imóveis. E aí, dentro do processo de execução, também segue regras sobre alguns princípios, né? Por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família, também tem restrições de restrição de passaporte, por exemplo, tá? E também aí tem o embargo de execução como defesa do devedor, uma que é a peça apresentada, que você necessariamente precisa garantir o juízo para apresentá-la, e aí você vai começar a discutir algum erro que exista na fase de execução. Eu falei anteriormente sobre embargos de terceiro, mas quando vale o embargo de terceiro? Dentro do processo do trabalho, só para título de curiosidade. Um embargo de terceiro pode ser interposto contra um sócio retirante, por exemplo. O que seria um sócio retirante? Imagine que você tem uma empresa e você não faz mais parte há 10 anos, e no momento da execução, use o Instituto de Despenalização da Pessoa Jurídica
e você foi alcançado. Nesse caso, você pode entrar com embargo de terceiro e falar que não tem mais nada a ver com isso, porque já passou o seu tempo de responsabilidade. Outro princípio que vocês precisam pensar na vida prática, que vocês vão ver com recorrência, é o incidente de externalização da pessoa jurídica. Não coloquei no slide, mas estou trazendo para vocês. Por quê? Geralmente, algumas empresas conseguem, de uma maneira meio. Como que eu posso dizer isso? Funciona de uma maneira irregular e dá ensejo a esse incidente. Ah, mas como esse incidente vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado para tentar buscar bens sócios que não agiram corretamente e que está dentro dos princípios para você conseguir entrar no IDPJ. Aí, aqui no slide, entramos em dois assuntos diversos, né, sobre IDPJ e sobre verbo de terceiro, mas também, para terminar a etapa de defesa, primeiro a liquidação de uma sentença, se no caso ela foi líquida, a citação, citado não pagou, não apresentou defesa, penhora e avaliação de bens. Penhorou, avaliou, deu valor da ação, vai ser feita a expropriação dos bens, pagamento do crédito. O que significa expropriação? Leilão, venda desses bens para ser pago o crédito trabalhista. Além disso, é muito comum, aqui os sistemas que eu falei para vocês, que são as formas de fato de você garantir uma execução trabalhista. A execução trabalhista, ela pode se dar através de um depósito judicial, que é quando você, por livre e espontânea vontade, garante o juízo. Estou aqui, eu vou garantir o juízo, eu vou pagar. Quanto que é essas verbas rescisórias? São 15 mil? 15 mil. Eu vou pagar esses 15 mil e quero discutir outra coisa na execução. A forma que se deu essa execução foi errada. Essa execução penhorou parte do meu salário. Aí, não, volta. O depósito judicial é quando você juiz e aí você quer discutir alguma coisa da execução. A forma que você foi citado, ou você quer questionar alguma coisa, depósito judicial é um dinheiro que você tira e faz isso. Penhora de bens. Chega um bem na sua casa, geralmente vem um avalista, ele vai no seu domicílio, avalia o que tem lá e informa em juízo. Aí ele vai depois penhorar esses bens, e depois que penhorou o bem e deu esse valor, você pode entrar com a execução, porque de alguma forma se deu a garantia. E também em bloqueios judiciais. Dentro de bloqueios judiciais, que é o mais comum de nós vermos, de fato, as pessoas entrando com embargos de execução. Por quê? Geralmente, quando se dá um embargo de execução, e hoje em dia, agora nós vamos falar um pouco não só sobre execução trabalhista, execução no geral. Hoje em dia, existe dentro do sistema do Sisbajude uma ferramenta conhecida popularmente como teimosinha. E André, o que essa teimosinha faz? A teimosinha, ela estabelece de uma forma simples o bloqueio de todos os valores durante 30 dias numa conta bancária. E imagina o dia que a pessoa recebe o salário e aquele salário não pode ser movimentado.
O salário, não podendo ser movimentado, gera transtornos inevitáveis para essa pessoa. E esses transtornos, eles ficam muito, muito, muito claros quando nós falamos sobre um salário. E aí, imagina que você quer pagar esse déficit de crédito, mas você também não quer ficar sem comer, porque toda vez que nós falamos de processo do trabalho, nós temos que imaginar também, não somente não somente uma relação de emprego, uma relação contratual. Nós temos que entender que quando nós falamos de processo de trabalho, nós estamos falando sobre alimentos, sobre uma verba de natureza alimentar. Da mesma forma que nós falamos de processo de uma pensão alimentícia, que é para aquele menor impérbole comer, a, a nossa, o nosso processo do trabalho também tem essa finalidade. A finalidade de trazer conforto ao trabalhador que teve o seu direito de consumir, de viver, de ter o seu salário de forma honesta, privada, por um erro do empregador. É, não só isso, é, eu estava falando sobre Sesbajude, que são as formas de garantia de juízo. O slide aqui sumiu. Tentando conectar aqui para vocês. Mas como eu estava falando, a forma de garantia de juízo também quando bloqueia um carro e uma moto, também é possível você observar um pouco embargos à execução, porque imagina se a pessoa trabalha como Uber, por exemplo, e tem o seu carro de trabalho é, bloqueado ou com restrição. Imagina o transtorno para ela no decorrer do dia a dia. É muito grande, né? Quando tem uma restrição, você não consegue transferir a propriedade do veículo. E aí é o momento que, popularmente, as pessoas entram com embargos à execução. Enfim, agora eu acho que vai. Aí também tem outros mecanismos, né, que a gente chama de ARISPs, de ARISP, que é de casa, e também é necessário observar a impenalidade dos bens. Todos esses temas, todas essas possibilidades têm que ser observadas na lei de execução fiscal. A lei de execução fiscal prevê uma sequência objetiva do que vai ser atacado no momento da execução. O momento da execução ai, ai, no momento da execução, o princípio da efetividade vai nortear toda essa fase processual, buscando transformar a decisão judicial
um resultado concreto para o trabalhador. Como eu falei, a importância da tutela jurisdicional é estabelecer, de fato, o direito do empregador. Esse material eu elaborei para vocês, vai ficar exposto para vocês. Eu só vou falar algumas coisas que não tá no material de hoje, que vocês viram em sala, e para a gente rever na monitoria de uma forma rápida. Quais que são os principais recursos da fase de execução, cumprimento da sentença? É basicamente o embargo à execução, embargo da execução que a gente vai determinar de fato como ocorre a execução trabalhista, e também tem a fase possível. Que é o agravo de petição, embargos à execução e também exceção de pré-executividade. Falar rapidamente sobre cada um deles. Na próxima aula a gente vai ver mais aprofundado o que cada um fala, o que cada um prevê. O embargo à execução, como eu já disse, ele tem um prazo de 8 dias para ser interposto na Justiça do Trabalho, e dentro desse cálculo apresentado, você pode discutir alguns pontos, e esses pontos são matérias de execução, não matérias já discutidas no processo. Eu falei também exceção de preceptividade, são matérias que são reconhecidas de ofício e necessariamente não é preciso você apresentar matéria de. Não precisa garantir o juízo, mas precisa ser matéria de órgão público. Quando nós falamos de crédito trabalhista, é preciso estabelecer alguns pontos que são importantes também sobre toda a fase de execução. Quando você trabalha com execução, tem algo que acontece com muita recorrência, que é a atualização dos valores. Os valores são feitos e atualizados conforme o índice IPCA. Também corre juros e correção monetária dentro dos créditos trabalhistas. Ou seja, o índice IPCA ele não é utilizado dentro dos créditos trabalhistas. É utilizado o TRD, certo? Os valores, aí eu vou trazer algumas indagações para vocês no final dessa aula. Quando tem um valor definido na execução, ele pode ser contestado? Aí nós vamos utilizar tudo que eu falei na aula de hoje para vocês. Pode ser sim, né? Mas no momento
em que é utilizado o e é contestado esse valor, utilizar 2 princípios, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, no momento que sai a sentença de liquidação, o juiz do trabalho, ele pode optar, é opcional, abrir prazo para as partes, no prazo de 8 dias, para se manifestar sobre cálculo. E quando nós falamos de cálculo, nós precisamos entender, cálculo se contesta com cálculo. Você não vai trazer matéria de direito de novo para falar sobre cálculo. Você vai apresentar o seu cálculo e vai dizer por que ele está certo para contestar esse cálculo. Você não vai falar do outro cálculo. Cálculo se contesta com cálculo. É assim que funciona na fase de liquidação. Outro objeto, né? Você vai indicar nos seus cálculos os itens, os valores e o objeto da discordância, sob pena de preclusão. Vocês lembram que eu falei sobre preclusão? Que é uma das que era necessário nas provas, quando você não apresenta, quando você não contradita uma pessoa, preclui. Quando você não apresenta seus cálculos, preclui. Você não pode falar sobre cálculo um agravo de petição depois do seu embargo e você voltar lá atrás, não, mas já começou errado. Tá errado. Trouxe a sentença ilíquida, se da sentença ilíquida traz a fase de liquidação, você vai responder no prazo com outro cálculo, sob pena de perder o seu direito que você não concorda com ele. Então, é no momento que sai a sentença de liquidação que você vai debater cálculo. Não se debate cálculo mais na fase de execução. Quando nós estamos falando do 884 da CLT, ele vai definir que a homologação se dá direto dos cálculos pelo magistrado. Quando o magistrado atribui esse direito, ele vai trazer uma possibilidade posterior de impugnação, assim quando for efetuado o depósito em conta judicial ou realizada a penhora do bem de valor igual ou superior à da execução. Aquele conceito que eu trouxe para vocês. Vocês querem debater algo que está na execução através de embargos, é necessário garantir o juízo. Quando eu falo de garantia de juízo, tem algumas partes que não são necessárias estabelecer a garantia de juízo. E dentro dessas partes, e dentro dessas partes, dentro dessas partes são pessoas hipossuficientes, também são pessoas que tratam-se de pessoas que são pessoas jurídicas de direito público. Tem outros, mas eu não vou trazer o rol para vocês, não, porque é meio grande. E como se trata de monitoria, é mais para relembrar alguns pontos. Os bens penhorados, né, no momento de valor é igual ou superior da execução. Só a dívida trabalhista é de 20 mil, penhorou seu carro, que é avaliado em 20 mil, você está com todo o direito de pedir para embargar a execução. Aí você já garantiu o seu juízo. E quando tem, por exemplo, a pessoa tem dois carros, um carro de 15 mil e um carro de 30 mil, e o valor da dívida é de 10 mil, vai ser optado na execução o carro de menor valor. É assim que funciona.
E no passo a passo, como que funciona, né? Tomei, contratei a pessoa aqui na minha empresa, não paguei nada, nem registrei em carteira. Fui na Justiça do Trabalho, não consegui provar meu ponto, que era um mero prestador de serviço, que agora é muito comum o Brasil, fazer um disclaimer na aula de hoje, o Brasil caminha passos largos para se tornar um país totalmente pejotizado. Atualmente, dentro da Justiça do Trabalho, todos os processos que são estabelecidos sobre pejotização estão sobrestados. Na graduação, ano passado, dentro de de um dos projetos integradores, eu tive o privilégio de fazer uma sustentação oral referente a esse tema. E o que, que eu posso falar para vocês sobre pejotização? Claro que, como tudo no direito, tem um quê político, né? Se você tem determinada inclinação política, você vai definir de um modo, e se você tiver outra, você vai definir de outro. Porém, a pejotização, ela tem como princípio básico mesmo, a pessoa que é CLT prestar serviço como pessoa jurídica com todos os ônus, como assim dizer, de uma pessoa PJ. Então, no Brasil é muito comum essa prática. Então, se você trabalhou de carteira assinada durante o período na empresa e dentro desse período você, trabalhador, foi pedido para você abrir um MEI e também estabelecer os seus direitos trabalhistas de forma nula, ou seja, retiraram o seu 13º, retiraram suas férias, você tem direito de entrar na Justiça do Trabalho para reestabelecer os seus direitos. Essa é o cerne da pejotização. E o que isso tem a ver com o processo do trabalho? Com a pejotização, você vai tirar todos os princípios que tem dentro do direito do trabalho, e dentro do direito do trabalho é uma justiça que é pro labore, ela é do lado do trabalhador. Diferente do processo do trabalho, que é um processo, a matéria de processo, um processo não privilegia ninguém, não dá prazo diferente para ninguém, exceto alguns casos, né, que são casos de pessoas públicas, pessoas jurídicas de direito público, ou seja, isso que é importante falar na aula de hoje sobre pejotização, porque dentro você perde todos esses pequenos direitos que você tem dentro do direito do trabalho sendo uma pessoa PJ. E voltando para o assunto, o que acontece após a definição do montante a ser pago? Saiu a sentença, saiu o mandado para o oficial de justiça, ele vai lá, intima a parte condenada, e você pode fazer o depósito ou oferecer bens no prazo de 48 horas. Os bens ficam na tutela da Justiça do Trabalho para ser alienado ou para serem alienados. Quando nós falamos de alienação de bens, é quando o bem é transferido através de leilão, vendido, são essas formas que a gente entende como isso. E dentro da Justiça do Trabalho, não só a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, existem editais que mostram que vai ser leiloado. Então, se vocês chegarem num fórum, vai ter lá num mural que vai mostrar o que vai ser leiloado essa semana, para título de curiosidade de vocês. Tem como toda pessoa ter acesso a esse arsenal de coisas que vão ser vendidas. Vendidas não, leiloadas, de fato. Quando você quando acontece isso, você imagina que, se fosse assim, era para ter um pátio da Justiça do Trabalho aqui de Cruzeiro com todos os carros, todas as motos que estão direito. Não é assim que funciona. É denominado um depositário
um depositário um depositário, né, depositário fiel, que caso desapareça um bem que fique na sua tutela, ele pode responder criminalmente. Então ele não pode vender, geralmente fica com a própria pessoa, tá. Não pode vender aquele veículo até sair o resultado da expropriação. Quando nós falamos de execução, são 3 termos e o agravo de petição. O agravo de petição já foi pedido algumas vezes na OAB, e ele, se eu não me engano, eu fiz o 42, caiu no 41. Há 3 exames atrás caiu o agravo de petição. No último exame caiu a exceção de pré-executividade, então se você pretende fazer segunda fase em trabalho, é bem recorrente essas peças. Agravo de petição, ele se dá basicamente quando tem uma decisão, por exemplo, saiu o embargos à execução, você faz uma impugnação aos embargos de execução, saindo dessa decisão, você pode entrar com agravo de petição. O prazo dele é um prazo comum da Justiça do Trabalho de 8 dias, e é julgado pelo TRT. É isso, a aula de hoje foi sobre execução. Eu trouxe alguns pontos, algumas curiosidades sobre como é a execução na prática, como se dá a fase de liquidação. Por hoje é só isso, muito obrigado pela atenção e qualquer coisa pode me mandar mensagem nos grupos que eu estou presente, eu tiro dúvidas para vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau.